Ferramentas como o ChatGPT, o Gemini, o Claude, a gente usa e, vamos ser sinceros, parece pura magia. Elas escrevem, criam imagens, programam, mas como é que elas funcionam de verdade? É isso que vamos fazer aqui. Vamos espreitar por trás da cortina e desvendar a ciência que move estes gigantes da inteligência artificial. Então, o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos entender a base de tudo, o que são, afinal, os modelos generativos. Depois, vamos mergulhar no motor tecnológico que fez tudo isto acontecer, a arquitetura Transformer. A seguir, colocamos os principais nomes do mercado frente a frente, aprendemos a conversar com eles do jeito certo e, por fim, damos uma espiada no futuro que essa tecnologia já está a construir. Ok, vamos lá começar pelo início. A primeira coisa a entender é o que é que une todas estas ferramentas que parecem tão diferentes, mas que no fundo partilham o mesmo ADN. Pois é, apesar das suas personalidades e especialidades diferentes, todos eles pertencem à mesmíssima família tecnológica. E o que os une é exatamente a forma como eles criam. A resposta está mesmo no nome: Inteligência Artificial Generativa. Ao contrário de outras IAs, que são ótimas a classificar ou a analisar coisas que já existem, estes modelos são criadores. Eles geram conteúdo do zero, seja um poema, uma linha de código, uma imagem. Tudo com base nos padrões que aprenderam ao ler uma quantidade absurda de dados. Uma boa forma de pensar nisto é imaginar um autocompletar com superpoderes. O modelo não entende o que está a dizer como um ser humano. O que ele faz, de forma brilhante, é prever a sequência de palavras mais provável a seguir. Depois de analisar bilhões de textos, ele consegue completar uma frase ou responder a uma pergunta de forma incrivelmente fluida, simplesmente porque está a calcular qual é a resposta estatisticamente mais coerente. Certo, mas qual foi a faísca que acendeu esta revolução toda? Vamos agora olhar para a tecnologia que tornou tudo isto possível, porque houve uma inovação, um momento específico que abriu a porta para a era dos grandes modelos de linguagem que temos hoje. A história da evolução da IA é fascinante, cheia de marcos importantes. Tivemos o Deep Blue a vencer o campeão de xadrez, o AlphaGo a dominar o jogo super complexo de Go. Cada passo foi um salto na capacidade das máquinas. Mas foi em 2017, com um artigo científico com o nome até meio poético, Attention is all you need, atenção é tudo o que precisas, que a verdadeira revolução começou. Antes dos Transformers, os modelos liam o texto como nós, mas de forma muito literal, uma palavra de cada vez, em sequência. Era um processo lento e eles perdiam-se facilmente em frases longas. Os Transformers mudaram o jogo por completo porque eles liam a frase inteira de uma só vez. E a sua arma secreta é o tal mecanismo de atenção, que lhes permite pesar a importância de cada palavra em relação a todas as outras na frase, captando o contexto completo de forma instantânea. Para um modelo conseguir processar texto, ele primeiro precisa de o partir em pedacinhos. Pense nesses pedaços como peças de Lego. Esse processo chama-se tokenização e cada pecinha é um token. Um token pode ser uma palavra inteira, como casa, ou partes de uma palavra, como in e acreditável. No final do dia, toda a tarefa do modelo se resume a uma única coisa: adivinhar qual é a próxima peça de Lego. Então, no fundo, um LLM é um motor de probabilidade. Não tem nada a ver com criatividade ou consciência. É matemática pura. Com base nos tokens que já tem, ele simplesmente calcula, dentre todas as opções possíveis, qual é o próximo token mais provável. A magia que a gente vê é, na verdade, uma previsão estatística numa escala gigantesca. Ok, agora que já entendemos a tecnologia por trás, vamos analisar os principais jogadores neste campo. Cada um deles tem os seus pontos fortes, as suas especialidades, o que os torna mais ou menos adequados para tarefas diferentes. Se a gente olhar para os números, vemos logo que a competição é renhida. Testes como o MMLU são como um concurso de cultura geral de altíssimo nível. Já o GPQA testa um raciocínio mais profundo, ao nível de um especialista. E a janela de contexto, pense nisso como a memória de curto prazo do modelo, quanta informação ele consegue ter em mente de uma só vez. Como dá para ver, não há um vencedor absoluto. O melhor modelo depende sempre do que se quer fazer. Começando pelo mais famoso da turma, o ChatGPT com seu modelo GPT-4o. A grande força dele é ser um verdadeiro canivete suíço, versátil e muito criativo. Ele é nativamente multimodal, o que é um nome chique para dizer que ele consegue entender e processar texto, áudio, imagens e vídeo, tudo ao mesmo tempo e em tempo real. E ainda tem o ecossistema de GPTs personalizados que permite criar versões deles especializadas em tarefas muito específicas. Depois temos o Gemini 1.5 Pro da Google, e aqui a palavra-chave é uma só:
Contexto. A sua janela de contexto é simplesmente massiva, o que lhe permite analisar documentos gigantescos, códigos de programação inteiros ou horas de vídeo de uma só vez. É essa capacidade que o transforma num assistente de produtividade e análise super poderoso, ainda mais quando está integrado com as ferramentas do Google Workspace. O Cloud 3.5 Sonnet da Anthropic é tipo o engenheiro do grupo. Ele brilha em raciocínio lógico e programação. O seu grande diferencial é a IA constitucional, uma abordagem que o treina com base em princípios éticos para ser mais seguro. E uma das suas capacidades mais futuristas é a de atuar como um agente, ou seja, ele consegue usar software, mexer um rato e clicar em botões para automatizar tarefas no computador. Já o Perplexity joga um jogo um pouco diferente. Ele não é tanto um criador de conteúdo do zero, mas sim um motor de pesquisa e resposta turbinado com IA. O seu grande trunfo? Fiabilidade. Ele cita sempre as fontes de onde tirou a informação. Isso torna-o perfeito para pesquisa, verificação de factos e qualquer tarefa onde a origem da informação é fundamental. Ok, saber qual ferramenta usar é metade do caminho, mas a qualidade do que a gente recebe de volta depende, e muito, da qualidade do que a gente pede. Vamos ver agora como é que se fala com estas IAs para tirar o máximo proveito delas. Uma boa instrução, o tal prompt, tem 4 ingredientes essenciais. Primeiro, atribuir um papel. Diga à IA que persona ela deve assumir. Segundo, e isto é crucial, dar contexto. Terceiro, uma técnica avançada. Peça à IA para lhe fazer perguntas antes de responder. E por último, especifica o formato que quer na resposta. Assim não tem erro. E olhem só a diferença que isto faz na prática. Um pedido vago como "crie 10 ideias de posts sobre inglês" vai dar um resultado vago. Agora, um pedido bem estruturado como este, que dá o papel de professora de inglês, o público, a plataforma, ele dá ao modelo todas as pistas necessárias para gerar uma resposta realmente útil e focada. Contexto não é um extra, é tudo. E para fechar, vamos olhar para o horizonte. Porque esta tecnologia não está só a mudar as ferramentas que usamos, está a começar a mudar a própria forma como trabalhamos, especialmente no mundo da criação de software. E aqui entra um conceito que é uma verdadeira virada de chave: o desenvolvimento orientado por especificações, ou SDD. Tradicionalmente, o código é que manda. Quer saber o que um programa faz? Leia o código. O SDD inverte essa lógica. A especificação, um documento claro que diz o que o software deve fazer, torna-se a fonte da verdade. O código passa a ser apenas o detalhe de implementação. E como é que isso funciona? O fluxo é muito rigoroso. Primeiro, especifica-se o comportamento. Depois, planeia-se a arquitetura. A seguir, o código é implementado e, cada vez mais, com a ajuda de agentes de IA. E o mais importante, o código é validado contra a especificação original. Este ciclo garante que o que foi pensado é exatamente o que foi construído. E isto deixa-nos com uma pergunta fundamental para o futuro. Se os humanos se focam em definir o quê e as máquinas se tornam perfeitas a executar o como, a própria noção de criador começa a desfocar-se. O valor talvez esteja a mudar da execução técnica para a arte de articular uma intenção, uma visão, de forma perfeita.